Boa noite. Obrigado pela oportunidade que estão me dando nessa noite. Agradeço também a casa, a GEAC, o GEAC. Esse tema, a porta estreita, nós encontramos muitos artigos na internet sobre ele, muitos livros escritos. Não falta onde se estudar o tema, onde se conseguir interpretações para que se fique refletindo, avaliando. Eu vou começar lendo as passagens bíblicas que são mais comumente usadas nessa relação, com esse tema. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Mateus 7, 13 e 14. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai. Este entrará no reino dos céus. Também de São Mateus, também 7, 21 e 23. Encontramos no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos escolhidos, itens 3 a 5, a porta estreita. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação, a porta, é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Nos dicionários, salvação é ação ou efeito de salvar-se, redenção, resgate, remissão, triunfo, vitória, independência, liberdade, libertar-se. Para o Espiritismo, salvação ganha um significado mais amplo do que a felicidade eterna após a morte, pois para a doutrina espírita não existe a morte nem a condição de perdição, pois que Deus, de misericórdia e justiça infinitas, sempre concede à criatura que erra condição de reencontrar-se no caminho do bem. Não há contradição entre o texto literal da Bíblia, que fala que poucos passarão pela porta, que haverá perdição, e essa visão espírita que o nosso codificador Allan Kardec aqui nos trouxe, de que Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso e sempre vai nos dar outras oportunidades. Em verdade, primeiramente, a interpretação literal do texto da Bíblia, passados aí milhares de anos, 2000 anos da passagem de Jesus pela terra, que também nada escreveu, foram aqueles que dele ouviram, ou que ouviram daqueles que dele ouviram, que escreveram. E aí não é o objetivo aqui hoje discorrer sobre essa história da Bíblia, nem sobre a inspiração divina daqueles que escreveram esses textos. Mas temos que primeiro pensar que aquele povo da época para o qual Jesus falava, o povo judeu, tinha suas próprias formas de encarar a divindade, de ver a divindade, de ver a vida e a morte. E também não tinham ainda as condições para entenderem muito daquilo que o Divino Mestre dizia. O próprio Jesus disse, eu hoje não posso dizer tudo que eu gostaria, mas quando vier o Espírito de verdade, ele vai trazer novas explicações sobre isso. E quando Kardec, então, fez esse contato, quando foi contactado pelo Espírito de verdade para fazer a codificação, logo se foi dito, como Jesus disse, eu não vim para negar os profetas, eu vim para confirmá-los. O Espírito de verdade também disse, eu não vim para negar a Bíblia. Eu só vim para trazer formas de ver através do amor.
Eu, por acaso, estou relendo as obras de André Luiz, e nesse livro aqui, Missionários da Luz, tem uma passagem que é sobre intercessão. Ou seja, as pessoas oram, as pessoas fazem suas preces, e os espíritos de luz procuram atender, na medida do possível, das condições de cada um, de cada situação. E o caso desse episódio do livro é justamente de um senhor chamado Raul, que tinha um amigo chamado Noé, que lhe apresentou a noiva, Esther. Quando Raul viu Esther, se apaixonou perdidamente. E não conseguiu mais tirar Esther da cabeça. E aquilo foi virando obsessão, de tal forma que ele tinha que ter a Esther. E apesar de ser muito amigo de Noé, acabou por envenená-lo gradativamente, até que parecesse um suicídio, que não... Ele mesmo tomou o veneno aos pouquinhos para ficar imune a ele, e quando deu uma bebida para Noé com o veneno, ele, Raul, sobreviveu, mas Noé morreu, desencarnou. E então, com caminho livre, ele acabou consolando a noiva e se aproximando dela, e acabou por conquistá-la, e se casaram, e tiveram filhos. Mas durante o resto da sua vida, Raul via nos seus sonhos, sentia a presença de Noé olhando para ele. E aquilo foi se tornando algo terrível na vida dele. Ele se sentia perseguido, a culpa não o deixava, e por vezes ele pensava em se entregar à justiça, e finalmente acabou por simular um assassinato, mas na verdade se suicidou. E a esposa dele, a Esther, orava muito por ele. E a Esther, no seu desespero, na sua dor, as suas preces eram tão intensas e tão verdadeiras que acabou que uma parente, quando as duas estavam adormecidas, os espíritos delas, conseguiram chegar até a presença de Alexandre, que era justamente o professor, o instrutor de André Luiz naquela etapa. E Alexandre, então, levando André Luiz junto, na condição de aprendiz, tentou atender às preces, tentou socorrer, encontraram Raul, conseguiram levá-lo para um hospital nos planos espirituais. E quando Raul despertou e confessou o que tinha acontecido realmente, o que mais me marcou foi o que Alexandre disse a ele, o mentor disse para ele, para o suicida. O que você praticou foi terrível. Você vai ter que resgatar isso. Vai ter que passar por dificuldades, mas com esforço, com dedicação, com amor, você vai vencer e você vai ser feliz. Você vai vencer e você vai avançar na seara espiritual. Há esperança para você. Não há nem como se pensar em como outras doutrinas, outras religiões poderiam encarar essa mesma situação, não vem ao caso. Mas pela luz do Espiritismo, pela luz que o Espírito de Verdade nos trouxe, e aí voltando então a Jesus, e como nós acreditamos que Deus é bondoso, Deus é bondade, Deus é amor, por mais estreita que seja a porta, e que não consigamos passar por ela agora, neste momento, mas se nós não desistirmos, mais à frente vamos passar. Nas palestras espíritas é muito comum se falar sempre em reforma íntima, se falar sempre em mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de sentimento. Nem todas, também se traz assuntos mais técnicos. Mas a verdade é que a chave está aí. Nós vamos lá na carta de Paulo aos Coríntios, na carta número 13, onde ele diz, eu poderia falar a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, de que me adiantaria isso? Então, vai-se muito nesse ponto, né? Bate-se muito nessa tecla, porque
é verdade, nós, ao encarnarmos, nos comprometemos, fazemos tantas promessas, temos tanta vontade de aqui chegarmos e realizarmos coisas maravilhosas, mas quando aqui chegamos nas dificuldades da vida terrena, nas emoções, nas paixões, nas necessidades, nas dores, na fome, no frio, na paixão, por vezes somos traídos pela carne, somos envolvidos pelo mundo material. E tudo bem, estamos aqui na Terra para viver a vida da Terra. Se não fosse para vivermos como encarnados, não encarnaríamos, evidentemente. Em nenhum momento vamos encontrar qualquer texto espírita dizendo, olha, pare de viver, vá se trancar numa caverna e ficar meditando pelo resto da vida. Não, de forma alguma. Ao contrário, se diz, vá de encontro à vida, vá viver. Se você magoou pessoas no passado, se você tem dívidas morais, dívidas, resgates, puxa, você não vai resolver isso trancado dentro de casa. Aliás, aquelas pessoas que mais precisam da sua ajuda, dificilmente você vai encontrar com elas dentro da casa espírita. Aquelas que estão mais perdidas, mais desorientadas, você vai encontrar com elas na vida. E é lá que você vai ter que levar para elas o amor, a compreensão, a ajuda, a compensação pelo desequilíbrio que você causou nessas pessoas com seus desatinos. Não existe espírito ruim, existe espírito desequilibrado. Existe espírito desnorteado. Existe espírito momentaneamente, dentro da vida eterna, é só um momento, momentaneamente perdido. Mas, se nós formos viver a vida lá fora, e viver da mesma forma que nós nos propomos aqui dentro da casa espírita, se nós procurarmos levar esses conhecimentos, se nós procurarmos levar essa forma de ver o mundo, de ver as pessoas, para o nosso trabalho, para a nossa vizinhança, para a nossa família, até para o trânsito, quando alguém passa com o carro e nos dá uma fechada e nos obriga, às vezes, a pisar no freio, meu Deus, para não bater. Se nós conseguirmos levar essa doutrina conosco o tempo todo, não quer dizer que nós não vamos errar, mas nós vamos errar menos. A falibilidade humana é inafastável, mas vamos errar menos. E quando nós nos desequilibrarmos, e quando nós ficarmos zangados, e quando nós ficarmos deprimidos e tristes, nós vamos levantar mais rápido. Nós vamos ficar menos tempo lá embaixo. Não é que nós não vamos cair, mas nós vamos nos levantar rápido. E aos poucos, então, nós vamos nos desmaterializando. Eu não estou falando aqui no sentido de ficar invisível. Eu estou falando no sentido de se desapegar das coisas materiais aos pouquinhos, encarnação após encarnação. Num processo calmo, num processo gradativo de aprendizado, de modificação. E quando nós aprendermos tudo o que temos que aprender neste planeta, neste mundo, e quando não tivermos mais laços de ódio nos prendendo aqui, estaremos prontos para passar para um mundo mais evoluído que esse. E vamos começar a escadinha de lá também. Lá tem, em outro mundo haverá a evolução também, continuando, e outras lições para serem aprendidas. Uma grande amiga minha estava conversando comigo sobre um netinho que nasceu com síndrome de Down. E ela estava muito triste. E eu falei para ela, olha, Deus te matriculou numa nova escola, só isso. Você aprendeu tudo que você tinha que aprender como mãe de uma criança sem síndrome de Down. E agora você vai aprender tudo o que precisa aprender como avó de uma criança com síndrome de Down. Você começou um novo curso. E eu tenho certeza que você vai se formar com as boas notas que se formou na outra escola. Você vai conseguir.
E vamos avançando. Eu vou ler mais um pedacinho do texto aqui. Romper com as más tendências, os nossos vícios, os nossos defeitos, e não somos culpados por causa deles, não. Faz parte da nossa progressão gradativa, do nosso aprendizado, faz parte dessa terra que nós vivemos. Um planeta de provas e expiação, não é um paraíso. Mas romper gradativamente com isso tudo é exatamente a passagem pela porta estreita, de que nos fala o Evangelho, pois, acostumados no erro, acomodados à zona de conforto do comportamento conhecido, é sempre um desafio para a alma a atitude de mudar. Sair da zona de conforto. É como aquele que fuma muito, mas diz, não, mas eu como muita verdura. Não, eu fumo bastante, mas olha, eu pratico esporte. Ele criou uma situação de compensação dentro da cabeça dele. É o outro que diz, não, no meu trabalho eu sou terrível, é verdade, eu não perdoo ninguém, eu sou duro, mas em casa eu sou o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo. A gente vai criando essas compensações achando que está tudo bem, né? Enquanto que, na verdade, o que os nossos mentores nos dizem é que nós temos que tentar é o equilíbrio. É a harmonia em todos os atos, em todos os momentos da nossa vida. É sermos autênticos, sermos verdadeiros e sermos mais espiritualizados possível. E nos aproximarmos o máximo possível da conduta que os nossos mentores nos mostram. A porta é estreita, mas cada um tem a sua. Não é uma porta só para todo mundo, não. Eu nunca imaginei essa passagem da porta estreita como um monte de gente se apertando, um empurrando o outro, igual para entrar assim naqueles comboios que já estão, né, muito cheios, e fica todo mundo na porta. Eu vi um filme outro dia no Japão, para entrar no comboio, tem uns profissionais que ficam ali na estação encarregados de enfiar o máximo de pessoas possíveis dentro do comboio. Então já fica esperando para empurrar todo mundo para dentro. Nunca imaginei a porta estreita assim. Sempre imaginei cada um com a sua portinha. Cada um com a sua dificuldade para passar e tentando e até conseguir passar. Porque cada um de nós é uma individualidade, cada um de nós teve problemas na vida que teve que vencer, ainda tem alguns, cada um de nós teve a sua estrada, as suas experiências, as suas dificuldades. Não dá para ficar julgando os outros, porque também ninguém consegue nos julgar, na verdade. Nós é que sabemos das nossas dores. Mas como nós também não sabemos das dores dos outros, sejamos tolerantes. E aí, então, vamos lá. Meios que podemos usar para a vitória sobre as nossas próprias iniquidades. Foi a palavra utilizada. A primeira ferramenta para passar pela porta estreita é a oração, que é a nossa ligação mental sincera e fervorosa com o nosso Pai Celestial. E às forças espirituais do bem. Orar é um hábito simples. Não há local mais apropriado ou menos apropriado, nem horário, nem condição. Alguns requisitos, 2 só. Apresentar nossos medos e anseios, desejos e esperanças a Deus com sinceridade de coração. A Deus ninguém engana. Segundo requisito, que a oração seja compreensível, primeiramente para nós, uma mensagem simples e objetiva. Dispensemos as orações decoradas e textos prontos. Deixemos o coração e a mente falar de nossos próprios sentimentos a Deus. A segunda ferramenta é justamente aquilo que
A irmã Leonor estava falando aqui. O autoconhecimento. Encontramos na questão número 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí a resposta do espírito de Santo Agostinho de Hipona. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outro, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. E o autoconhecimento tem como fundamento a reforma íntima. Conhecer-se para se modificar, para se melhorar, para poder se avaliar melhor, para poder identificar onde está precisando melhorar. Ter coragem de enfrentar suas próprias ações e de julgá-las. Mas julgá-las com a compreensão de que somos espíritos a caminho, ainda não chegamos lá. O homem que não se perdoa, o ser que não se perdoa, como pode perdoar os outros verdadeiramente? Mas perdoar não é se acomodar no erro. Perdoar é compreender que errei hoje, mas amanhã eu vou acertar. É não tentar repetir o erro. Bem, a mais nobre e eficaz ferramenta para passar pela porta estreita. Uma frase que todos nós conhecemos na Casa Espírita: fora da caridade não há salvação. Entendendo a caridade como o amor em ação, o Espiritismo compreende que a sua prática, em todas as dimensões de nossa vida, constitui exatamente o cumprimento da proposta educativa do Cristo Jesus, que nos recomendou amar incondicionalmente a todos. Com a prática do amor, nossas virtudes se dinamizam, robustecem e, naturalmente, vão vencendo, uma a uma, as nossas imperfeições morais, estabelecendo um novo patamar de comportamento e ação, o daqueles que evoluem porque amam. Amam porque são inteligentes porque querem ser felizes. Quando nós mantemos nossos pensamentos, nossos sentimentos elevados, nós estamos entrando na sintonia em que vivem, em que pensam, em que sentem os espíritos evoluídos. E o semelhante atrai semelhante. Numa casa onde as pessoas estão sempre brigando, estão sempre reclamando, estão sempre zangadas, os mentores vão até ali como socorristas. Numa casa onde as pessoas estão sempre rindo, sempre brincando, sempre alegres, os mentores passam por ali e param um pouquinho porque gostam de ficar naquela casa. Porque se sentem como se fosse a casa deles também. Dentro de nós é essa casa. Dentro de nós, alegria, amor, brincadeira, paz, sei lá, o espírito para cima, né? A minha esposa até diz assim: quando a gente está de bem com a vida, tudo é bonito. Não tem gente feia, não tem rua feia, não tem casa feia, né? Toda florzinha perfumada. Quando a gente está de bem com a vida, é muito legal.
Então, isso aí, tudo isso faz parte. Não há como você, sabe, isolar. Não há como você ser bom aqui e ser ruim ali e achar que está tudo certo. A nossa luta é tentar ser bons em tudo. Com amor, com tolerância, com humildade, mas sempre tentar avançar em todos os pontos. Meu horário já está quase acabando. Mas pensemos assim, nós não sabemos quanto tempo ainda vamos ficar aqui nessa terra, nesta encarnação. Nós não sabemos quando teremos outra oportunidade de voltar aqui. Mas nós temos que aproveitar, então, ao máximo essa oportunidade. Tem pessoas que dizem assim, dentro do nosso meio espírita, olha, esse defeito eu consigo resolver nesta encarnação. Agora, esse eu vou deixar para a próxima. É uma contabilidade meio difícil de entender, né? Esse eu já desisti, não adianta mesmo, na próxima eu resolvo, deixa para lá. Mas fulano, que você diz que é seu inimigo, você não vai tentar fazer as pazes com ele? Não, daqui a umas 2 encarnações a gente se acerta. Não é bem assim não, né? Vá atrás daquele seu desafeto, tente fazer as pazes com ele agora, enquanto você sabe onde ele está. Onde você ainda pode pegar o telemóvel e ligar para ele e pedir, me desculpa. Quando nós desencarnamos, cada um de nós vai para onde o seu padrão vibratório permite. Por vezes ficamos distantes no mundo espiritual, por vezes é difícil reencontrar, mas as vibrações negativas nos acham. Às vezes o espírito sente um mal-estar terrível e não consegue resolver isso porque é a vibração negativa de alguém que lhe encheu o coração de mágoa e que não o perdoa. E às vezes é difícil encontrar essa pessoa, está tão distante às vezes. E aqui na Terra é só às vezes você sair de casa de manhã cedo e dizer, hoje eu vou achar fulano e vou fazer as pazes com ele. Mas não faça as pazes porque você tem medo das vibrações negativas. Faça as pazes porque os espíritos de luz fazem as pazes. E você quer ser um espírito de luz um dia. Faça as pazes porque você merece ser feliz e o outro também. Bem, para concluir, o livre-arbítrio, então. Uma passagem de São Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Esse livre-arbítrio, para nós, é encarado como responsabilidade. Qual o limite do livre-arbítrio? É a consciência de cada um. Imagine um ateu, uma pessoa que realmente não acredita em nada além da vida biológica. Esse homem vai e se suicida. Ele achou que estava resolvendo um problema. Quando ele chegar do outro lado, ele vai descobrir que não foi bem assim. Que, aliás, só piorou os problemas. Mas é aquele que sabe que existe uma vida espiritual, que sabe que existe, que a vida vai continuar. Se ele se suicida, será mais fácil ou mais difícil para ele quando chegar do outro lado? Então, o limite do livre-arbítrio é a consciência. Eu não me permito certas coisas que eu me permiti algum tempo atrás. Não dá mais, não tem como, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir me olhar no espelho. Isso acho que é com todos nós. E deve continuar sendo. Então, tudo posso.
mas eu vou fazer aquilo que é certo. Eu vou fazer aquilo que edifica. Eu vou fazer aquilo que cresce. Então, acho que eu anotei alguma coisinha aqui no final. Ninguém se torna sábio e bondoso em um repente. No entanto, sabedoria e bondade são metas postas por Deus a todos os espíritos. Quando o espírito se harmoniza com as leis divinas, ele transcende e parte para novas etapas de sua jornada pelo infinito. As dores e as tristezas ficam para trás. Seu aprendizado continua em corpos mais sutis. Liberto do apego às coisas materiais, também se distancia das dores que a matéria causa. Estreiteza da porta a que se refere o Cristo relaciona-se com a dificuldade que o ser enfrenta para libertar-se de suas paixões. Na abundância, é necessário usar com sobriedade e partilhar. Na falta, não se consumir em inveja e recalque. Em qualquer situação, ser um amante do trabalho e do progresso. E é isso. Que o Divino e Amado Mestre os recompense pela oportunidade que me deram nessa noite. Obrigado.